Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 6. Execução dos decretos do livro sobre o mundo inteiro. Após a liturgia celestial, os lacres do livro, livro da salvação, livro da vida, são sucessivamente abertos pelo Cordeiro. Tais lacres, evidentemente, eram fortes empecilhos que obstaculavam a execução do plano amoroso de Deus. Apenas o Cordeiro, em todo o universo, tinha condições de rompê-los em benefício da humanidade. O setenário dos selos está organizado em 2 grupos distintos, um de 4, outro de 3 selos. Esses 2 números são muito significativos entre os judeus. Sua soma dá o venerado número 7. Este setenário não é a narração do começo do fim, mas a do princípio de tudo, até se atingir o ponto máximo da redenção, a morte de Jesus, o mistério pascal. Nele se fala simbolicamente da criação do ser humano em graça e santidade, do pecado assumido pela humanidade e de suas consequências, guerra, miséria, morte, até chegar ao sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício redentor. Enfim, fala da origem da humanidade até o sacrifício de Cristo. Confrontando os 2 setenários apresentados, se observa que o das cartas, começando pela criação e queda, chega ao advento de Cristo, que não é aceito pelo judaísmo como tal. Também o dos 7 selos começa com o ser humano criado em santidade e termina fazendo piedosa referência ao sacrifício do Cordeiro. A abertura dos 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros. O número 4 traz consigo a ideia de algo terrestre. Os 4 elementos constitutivos do mundo, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, os 4 impérios. Nos 4 primeiros selos encontramos elementos comuns, cavalos, cavaleiros, cores, apetrechos trazidos pelos que cavalgavam. Tudo deve ser levado em consideração, pois são carregados de significados. O que significam, acontece na Terra. Estas imagens João as busca em Zacarias, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 6, versículos 2 a 4. Nelas, os cavalos são mais do que são, pois representam reinos dominadores. Esses símbolos, João os aplica para ilustrar seus pensamentos teológicos. Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo que lacrava o livro da vida e da salvação. E ouvi um dos 4 animais, dos que fazem parte da corte celestial, clamar com voz de trovão: Vem!
Vi aparecer então um cavalo branco, o que me fez recordar a visão do profeta ao desvendar a sequência dos 4 impérios que se sucederiam antes do advento do reino de Deus. O seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Compreendi de imediato que a cor e o ornamento simbolizavam a natureza humana criada em santidade e pureza. O arco representava sua abertura ao infinito. Ao ser humano era dado caminhar de vitória em vitória. O ser humano seria o rei de todas as criaturas. Por isso mesmo, receberia uma coroa em sua cabeça. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: "Vem!" Partiu então outro cavalo, vermelho. Ao que o montava, foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens, os seres humanos, se matassem uns aos outros, e para isso foi-lhe dada uma grande espada. A cor do cavalo, evocando o fogo, a espada como instrumento de morte e o poder de tirar a paz, dados ao cavaleiro, mostraram-me que estava aberto o caminho para o assassinato institucionalizado. Compreendi que o ser humano pecara, perdendo, consequentemente, o estado original de santidade. Com isto, entrou o ódio no mundo, a ponto de os irmãos se matarem entre si. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: "Vem!" E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Diversamente dos casos anteriores, não compreendi o significado do que via. Ouvi então, como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. O alto preço de produtos tão básicos na alimentação esclareceu-me o sentido dado pela balança que estava na mão do cavaleiro. É um instrumento para pesar e racionar os gêneros alimentícios. Isto significa caréstia, privação e fome, que são também consequências do pecado, da perda do estado original de santidade. O restante dito pelos 4 animais permaneceu-me enigmático. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Não causes prejuízo." Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: "Vem!" E vi aparecer um cavalo esverdeado, cor dos cadáveres em processo de decomposição. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos, também chamada Inferno, o seguia. Vi nitidamente que com o pecado entrou a morte na face da terra, pois ela é o fruto imediato de uma outra muito mais séria, a morte espiritual. Dolorosamente, Satanás começava a reinar sobre a humanidade, mas um dia seria precipitado. O inferno acompanhava logicamente a morte, e ambos na prática se identificavam com Satanás. O poder atribuído ao cavaleiro era devastador. Foi-lhe dado o poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Algo mais sério que o predito pelo profeta. Estes últimos cavalo e cavaleiro sintetizavam o que de pior trouxeram os 2 anteriores. Estava selada para sempre a sorte do gênero humano? A abertura do 5º selo. Oração dos mártires. É dado um especial destaque aos 3 últimos selos do setenário. O número 3 está intimamente ligado à divindade. Então, o que acontece na Terra, na medida em que os selos são rompidos, tem o céu como origem.
No quinto selo se fala de mártires imolados por causa da palavra de Deus. Não há referência a Cristo, e tais mártires estão estranhamente sob o altar, clamando por vingança. É pedido que esperem ainda algum tempo. Trata-se, portanto, dos mártires do Antigo Testamento. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, que simbolizava Cristo imolado, as almas dos homens, dos seres humanos, imolados ou assassinados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, ou que haviam dado testemunha com uma vida coerente. Pareceu-me no mínimo estranho o lugar onde se encontravam os mártires. Seriam testemunhas apenas da palavra de Deus e não, como eu, testemunhas também de Jesus Cristo? Sem dúvida eram os mártires do Antigo Testamento, e por isso encontravam-se como que transitoriamente sob o altar do culto do qual viveram. Que aguardassem a redenção na história, por parte daquele que seria o único e verdadeiro altar. Eles, que com seu testemunho também contribuíram para a vinda do Cordeiro, seriam, por seu sacrifício, especialmente beneficiados. Tanto era transitória ou incompleta a situação dos mártires, que rogavam e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo e o Verdadeiro, tu que não pactuas com a injustiça e com a maldade, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra, contra os que causaram tanto mal, contra os fautores da iniquidade? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, não por seus méritos pessoais, mas em vista daquele que tanto pode vendê-la como dá-la, veste distintiva de santidade. E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, pois não chegara ainda a plenitude do tempo. Então, algo vital aconteceria. Outros ainda, como eles, testemunhariam com o próprio sangue a palavra de Deus e a palavra de Jesus. Que aguardassem até que se completasse o número dos companheiros de serviço pela causa do Senhor e irmãos que estavam como eles para ser mortos. Não chegara ainda o momento de especial intervenção de Deus na história, por meio de seu Filho. A abertura do sexto selo. Quadros opostos do julgamento futuro, dos inimigos do Cordeiro e dos fiéis. João se detém longamente ao descrever o sexto selo. Nele está envolvida a humanidade. Afinal, o número 6 diz respeito ao ser humano, que foi criado no sexto dia. Na narração, a natureza toda se desencadeia em furor. A sorte dos humanos é diversa. Uns são duramente atingidos pelo cataclismo, os maus. Os justos, ao contrário, anteriormente assinalados, são poupados. É de se distinguir dois grupos distintos de justos. Um só de judeus, pertencentes ao Antigo Testamento, número grande, mas limitado, e outro que se origina de todos os povos, uma multidão incalculável. São os remidos pela paixão de Cristo. Depois vi o Cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto. Percebi que começava o dia de Javé, que seria anunciado pelo profeta. O sol se escureceu como um tecido de crina negra, de cabra. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. Estes sinais manifestavam a intervenção de Deus na história, benéfica para uns, terrível para outros. Dia de vitória para os justos, de destruição para os maus. E as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania.
precisamente como predirá o profeta no devido tempo. Assim, o enviado anunciará a manifestação do dia de Javé. Foi-me dado ver o que o profeta contemplaria. O céu desapareceu como um pedaço de papiro, ou como uma longa tira de papel que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. A natureza, tanto nas alturas como na terra, acusou a especial intervenção de Deus na história. Preparava-se assim para um mistério prestes a acontecer. Os seres humanos, grandes e pequenos, não puderam se omitir ou ficar alheios ao que aconteceria. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, precisamente como escreverá o profeta, falando do poderio de Javé. E diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, como será anunciado pelo enviado ao falar da punição de Javé por causa do deicídio que acontecerá em Jerusalém, porque chegou o grande dia da sua ira, a saber, de seu juízo. E quem poderá subsistir, manter-se em pé no julgamento? Quem não desfalece ante a ira do Senhor? Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos e compreendi logo que eram da legião rebelde, interessada em levantar obstáculos ao plano salvador de Deus, que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Em lugar nenhum, onde eventualmente estivesse o ser humano. Iluminado pelo que vi, pelo que dirão os profetas, concluí que estes ventos simbolizavam os exércitos dos 4 impérios opressores e malignos que antecederiam o reino de Deus, impérios não só terrenos, como também espirituais. Por meio deles, Satanás desencadearia seu ódio contra a humanidade. Vi ainda outro anjo subir do Oriente. Trazia o selo de Deus vivo, que era o sinal vital e salvador, com o qual seriam marcados os justos. E ele pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos aos quais fora dado danificar a terra e o mar, tão logo lhes fosse permitido, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. A marca na fronte era um sinal de pertença, como o trariam os servos de Javé, segundo o profeta, como assinalados seriam em Jerusalém os tementes de Deus. Vi que os assinalados eram todos judeus. Não o seriam pelo simples fato de pertencerem ao povo, mas pelo testemunho que prestariam à palavra de Deus. O total era significativo, por ser o quadrado de 12, número sagrado. Mas não era a totalidade do povo. Apenas as testemunhas seriam destacadamente marcadas. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim,
12.000 assinalados. Depois disso, de tantos judeus que eram assinalados, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Aparentemente nada os unia. O grupo atual se distinguia do anterior por não ser exclusivamente de israelitas e por ser incalculável. Destacado ainda era o lugar que ocupavam. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e, além do mais, de vestes brancas, dada a santidade que os ornamentava, e com palmas na mão, sinal da vitória contra Satanás e seus asseclas. Era o que identificava exteriormente a inumerável multidão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, daquele que tinha o livro da vida na mão e o entregou ao Cordeiro, daquele que está assentado no trono, e é também do Cordeiro que apanhou o livro e executou seu projeto. O momento era solene, merecia ser celebrado, e todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Começou assim mais uma liturgia celestial. Voltou-se a tributar ao Senhor, embora em ordem diversa, o que fora feito anteriormente a quem estava sentado no trono e ao Cordeiro. Tornou-se-me evidente que ambos eram da mesma natureza. Em meio a tanta solenidade, não fui esquecido. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vêm? A interrogação foi pedagógica, pois ele bem os conhecia. Eu queria despertar a minha atenção. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. O mistério era demasiadamente grande para mim e não conseguia desvendá-lo, partindo de minhas capacidades. E ele me disse: esses são os sobreviventes, ou os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta especial revelação e o contexto todo me fizeram compreender que algo muito especial unia os componentes da imensa multidão. Era um fruto de uma particular intervenção de Deus na história, para a qual convergiam as demais intervenções e o testemunho de tantos servos do Antigo Testamento. Essa especial intervenção salvífica não seria nem a primeira, nem a última, mas era a primordial, dolorosa e vitoriosa. A grande tribulação é o sacrifício cruento da cruz. Diferentemente dos justos do Antigo Testamento, que estavam sob o altar e que receberam do Cordeiro as vestes já brancas, os da Nova Aliança as alvejam durante a vida no sangue redentor. Sangue jorrado quando de sua morte, quando da grande tribulação. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, isto é, os acolherá como o jovem esposo acolhe a noiva, transformando-a em esposa. Serão como os libertos do cativeiro que, segundo o profeta, já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro
que está no meio do trono, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. Estarão libertos de todo sofrimento e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos.